Minha irmã voltou a ter contato com nossos pais depois que eles a abandonaram, e me proibiu de ir ao chá de bebê dela, mas o marido dela me convidou para contar toda a verdade. Quando eu tinha 18 anos, minha mãe e meu pai fizeram as malas e foram embora. Eles sempre foram meio instáveis, mas eu nunca imaginei que iriam tão longe. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio, trabalhava em tempo integral em um supermercado, e eles nos deixaram a mim e a minha irmã de 12 anos, Ana, sozinhas na casa com quase nada. Disseram que iam se estabelecer em algum lugar e que depois nos diriam onde estavam para podermos ir até eles. Mas isso nunca aconteceu. No começo pensei em chamar o conselho tutelar ou tentar buscar ajuda de forma oficial, mas eu sabia como isso acabaria. Iriam nos separar, provavelmente mandariam a Ana para lares temporários, e Deus sabe o que poderia acontecer com ela. Então tomei uma decisão, peguei turnos extras no trabalho e abandonei a faculdade comunitária em que eu planejava entrar. Minha vida passou a ser trabalho e garantir que Ana estivesse bem. Era só isso. Não foi fácil. E não estou tentando me passar por santa. Houve momentos em que me senti ressentida, cansada, com raiva, especialmente vendo pessoas da nossa idade levando uma vida normal, enquanto eu tentava descobrir como pagar pela comida e pelas coisas que uma menina em idade escolar precisa. Mas eu consegui, mantive um teto sobre nossas cabeças. Abri mão de muitas coisas para que Ana não precisasse abrir mão de nada. Ajudei ela a terminar a escola, a se inscrever na faculdade, assinei empréstimos, ajudei na mudança para o dormitório. Eu não era apenas uma irmã mais velha, eu era quase uma mãe para ela. Quando ela se formou e se mudou para o próprio apartamento, achei que talvez pudéssemos voltar a ser apenas irmãs, que talvez o pior já tivesse passado. E por um tempo parecia que sim. Continuamos próximas. Nunca joguei meus sacrifícios na cara dela, nunca fiz sentir que me devia algo. Eu só queria que ela tivesse a vida que eu não pude ter. Agora Ana é adulta, conseguiu um emprego, está em um relacionamento com um homem e está grávida de cerca de 6 meses. Há alguns meses estávamos conversando sobre o chá de bebê, eu estava ajudando a organizar tudo. Mas, de repente, ela começou a se afastar, parou de responder mensagens, cancelava encontros. Achei que estivesse sobrecarregada, cansada ou estressada com tudo. Não sei, mas algo não estava certo. Descobri que ela tinha voltado a ter contato com nossos pais. E nem foi por ela que soube, um primo viu os 3 juntos em um brunch e me contou. Confrontei a Ana e ela confirmou. Disse que eles a procuraram e que ela queria dar uma nova chance a eles, que queria recomeçar e permitir que fizessem parte da vida do bebê. Eu disse que ela podia fazer o que quisesse, mas que precisava tomar cuidado. Ela respondeu dizendo que eu estava sendo negativa, que eu vivia presa ao passado. E então disse que eu não estava mais convidada para o chá de bebê, porque seria um evento familiar positivo, sem espaço para dramas. Acho que nunca senti esse tipo de traição antes. Eu criei essa garota. Abri mão de tudo para garantir que ela não precisasse sacrificar a vida dela como eu sacrifiquei a minha. E agora ela ignora tudo isso e me desconvida como se eu não fosse nada. Acho que o motivo real é que ela não quer contar a verdade para as pessoas, que os pais dela a abandonaram, junto com a irmã mais velha. E que fui eu quem assumiu o papel de mãe por 6 anos, enquanto eles faziam sabe-se lá o quê. Não. Ela deixa que ajam como se sempre estivessem na vida dela, como se a apoiassem desde sempre. Seria diferente se ela tivesse dito que queria dar uma segunda chance a eles, perdoá-los. Essa é uma escolha dela, não minha. Eu sei que não quero fazer isso, mas também não vou obrigá-la a pensar como eu. No entanto, me descartar na primeira oportunidade só porque eles reapareceram, isso sim eu vejo como traição. Trabalhei em 2 empregos para que ela pudesse ficar no dormitório e não tivesse que voltar para um apartamento gelado e sem comida. Peguei empréstimo só para cobrir os livros dela por um semestre. E agora esses 2 que ousam se chamar de pais, agem como se tivessem feito alguma coisa. Entrei em contato com ela e disse que aquilo passava dos limites. Ela basicamente respondeu que se eu realmente me importasse, deixaria ela aproveitar o momento e não ficaria revirando o passado. Que aquilo não era sobre mim. E acho que isso é o que mais me dói, perceber que ela me via apenas como um meio para conseguir uma vida melhor. E agora que conseguiu, agora que tem um parceiro estável e um bebê a caminho, ela não precisa mais de mim. Nunca esperei uma grande recompensa ou reconhecimento, mas também nunca pensei que ela me apagaria da vida dela. Nunca imaginei que me trataria como uma ex-parente amarga tentando causar confusão. Ela costumava me ligar quando tinha um dia ruim. Agora ela nem avisa as pessoas que eu existo. Até ouvi alguém no trabalho dela perguntar se ela tinha irmãos, e ela disse que não. O que me fez transbordar foi saber que nossos pais agora estão se auto-atribuindo o mérito de nos criar, dizendo que cometeram alguns erros, mas que no fim, deram conta de nos criar sozinhas. Não posso engolir isso. Não posso fingir que nada aconteceu. E se a Ana vai permitir que eles alimentem essa mentira para enfeitar uma imagem que não é a real, então deixou de me importar. Não procurei mais contato com ela, mas estou seriamente considerando mandar uma mensagem para o namorado dela, o Mark. Acho que pelo menos ele me ouviria.
Talvez ele nem faça ideia da verdadeira história. Não quero destruir a vida dela nem sabotar o relacionamento, mas creio que ele merece saber em que tipo de família está se envolvendo. E honestamente quero que ao menos uma pessoa desse círculo conheça a verdade. Então, eu seria uma pessoa horrível se contasse tudo para ele? Atualização. Acabei mandando mensagem para o Mark, caso alguém ainda não saiba. Não queria envolvê-lo em algo que não era da conta dele, mas senti que ele devia saber quem eram realmente essas pessoas antes que só ouvisse a versão de paz do bem. Então apenas, chamei, perguntei se podíamos tomar um café e avisei que era sobre assuntos familiares. Ele não questionou muito, só disse claro, me diz lugar e horário. No dia seguinte nos encontramos. Contei tudo, inclusive que eles sequer se despediram da Ana, deixaram uma nota e foram embora. Eu ainda guardo essa nota. É vaga e cheia de clichês do tipo voltaremos quando as coisas se resolverem. As coisas nunca se resolveram, ou resolveram que não éramos importantes nas vidas deles. Quando terminei de falar, ele disse que já desconfiava de algo. Segundo ele, a Ana contava que nossos pais sempre tinham ficado em segundo plano, só ocupados demais. Que passavam por dificuldades financeiras mas mantinham contato e davam apoio como podiam. Foi tão estranho ouvir isso. Confesso que dei uma risada não por achar graça, mas por não reconhecer aquela versão toda reescrita. E o Mark percebeu que eu não estava rindo de verdade. Só falou algo como suspeitei que havia mais do que isso. Ele disse que apreciava a minha honestidade e que não sairia por aí criando uma guerra, só conversaria com a Ana. Foi só isso que pedi, que ele soubesse o que realmente aconteceu, não que consertasse nada. 2 dias depois, a Ana apareceu em casa. Já pela cara dela soube que não seria um encontro amigável, estava furiosa. Ela me acusou de tentar sabotar a família dela, disse que sempre desejei que ela odiasse nossos pais, me chamou de manipuladora, de vítima marqueteira só para ganhar simpatia, de quem precisa se ver como salvadora para se sentir melhor. Perguntei apenas uma coisa, por que ela deixava as pessoas acreditarem em mentiras? E ela respondeu, eles querem fazer parte da minha vida, e eu quero ter paz de verdade. Não é que eu me considere mãe dela de fato, mas me comportei como uma e me sacrifiquei como uma, mesmo sabendo que não precisava. É impossível prever, mas às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse chamado o conselho tutelar. Ela disse que talvez eu precisasse de terapia. Eu respondi que talvez ela precisasse de um choque de realidade. No fim, ela foi embora aos berros. Depois que saiu, não parei de refletir sobre o que me disse, esse tal complexo de salvadora, esse controle. Serei sincera, aquilo me fez duvidar porque sim, fui rígida quando adolescente. Eu era uma criança fazendo o papel de mãe e talvez exigi demais. Ela não saía para festas ou coisa parecida, mas eu fui dura com ela quanto às notas, aos deveres, à segurança, tinha medo de perdê-la também. Eu não tive modelos a seguir. Nossos pais nunca foram realmente presentes, nem antes de irem embora. E quando saíram, eu improvisei. Nunca pedi para ser mãe dela. Simplesmente não vi outra saída. E talvez minhas decisões tenham vindo mais do medo do que do amor, mas estive sempre lá por ela, e não creio que ser permissiva teria ajudado, talvez até piorasse agora. Se ela tem educação e uma boa vida, é graças ao esforço dela e ao meu, embora ela pareça esquecer essa última parte. Também sigo pensando no Mark, imaginando o que ele deve estar pensando agora que já conhece os 2 lados da história. Não ouvi mais nada dele desde a visita da Ana, mas não o culparei se estiver lidando com tudo com cautela. Sei que errei, mas estive lá quando realmente importava, quando ela chorava porque não entendia por que mamãe e papai não voltavam. Quando procurava entre as almofadas do sofá para conseguir dinheiro para comprar comida. Quando ela se formou no ensino médio e eu aplaudi mais forte que todo mundo porque senti que tínhamos conseguido juntas. De qualquer forma, não acho que exista um jeito de consertar as coisas com a Ana. Não dá para simplesmente ignorar a traição dela e continuar como se nada tivesse acontecido. Uma coisa está muito clara para mim, nossos pais não mudaram mesmo sem eu vê-los. E é bem provável que mais cedo ou mais tarde, eles voltem a decepcioná-la. Mas ela já é adulta, e eu não estarei mais lá por ela. Minha missão já terminou. Atualização 2. Uma amiga minha do colégio me mandou uma mensagem depois do chá de bebê. A gente não se fala há um tempo, mas ela era próxima da Ana na nossa infância e ainda mantém contato com ela. Ela foi convidada para o chá e me contou algumas coisas que aconteceram. Disse que nossos pais estavam lá, agindo como se fossem os avós mais orgulhosos do mundo. Isso não me surpreendeu. O que me chocou foi o que estavam dizendo. Aparentemente, eles andam contando uma história totalmente diferente, que eu era uma adolescente rebelde, que fugi de casa aos 18 anos e fiz da vida da Ana um inferno, que foram eles que estiveram ao lado dela, e que eu não fui nada além de uma pessoa difícil que entrava e saía da vida dela só para machucá-la. É fácil contarem isso porque boa parte do círculo da minha irmã são pessoas que ela conheceu na faculdade, gente que eu não conheço. Um público perfeito para os nossos pais reescreverem a história do que realmente aconteceu. Só minha amiga e o Mark sabiam da verdade, mas nem isso adiantou muito.
Tanto minha amiga quanto Mark tentaram intervir, mas a Ana tratou de silenciar os dois. Mark me procurou na manhã seguinte à festa. Pediu desculpas. Disse que não sabia que nossos pais iriam tão longe. Ele contou que tentou interromper quando os ouviu falando, mas a Ana o puxou de lado e disse que ele estava piorando tudo e que estava sendo desrespeitoso com os pais dela ao tentar constrangê-los. No fim, eles discutiram e ele foi embora, deixando minha irmã lá. Minha amiga também foi embora depois que a Ana mandou ela se calar. Isso não muda nada na minha vida, que essas pessoas que nem conheço pensem mal de mim ou acreditem nos meus pais. Mas o que dói de verdade é que minha própria irmã faça isso. Se os papéis estivessem invertidos, eu sentiria que devia tudo a ela. Nunca teria procurado nossos pais depois do que fizeram, e seria a primeira a colocá-los no lugar por gratidão. Mas o que mais dói é perceber o quanto eu sacrifiquei, coisas que nunca vou recuperar. Até meu parceiro me diz que tudo isso está me consumindo, porque ele me vê triste, sem energia, deprimida. Mas eu só consigo pensar que eu tinha planos. Planos que nunca pude realizar. Não sei se teria levado uma vida tão diferente, mas gostaria de ao menos ter tentado. De ter feito uma faculdade comunitária, aprendido algo e me desenvolvido. Até agora eu achava que tinha feito tudo isso por um motivo nobre, e talvez por isso doa tanto. Mark disse que vai tentar conversar com a Ana de novo. Ele não concorda com o que está acontecendo, mas também disse que ela está completamente fechada. Não sei o que ele espera que aconteça. E para ser honesta, não espero muita coisa. Não acho que vá fazer diferença. Eu só queria que ela tivesse a coragem de admitir isso em voz alta. E queria ao menos que ela parasse de cuspir sobre todos os anos que sacrifiquei para garantir que ela tivesse um futuro. Desculpa ficar repetindo tudo isso, mas é a única coisa que tem ocupado minha mente ultimamente. É essa sensação de que ter sido boa foi o pior erro que eu poderia ter cometido. Porque se eu tivesse sido a irmã ruim que pareço ser hoje, talvez ao menos tivesse uma vida boa. É como se o karma tivesse me atingido e não a eles. Ou como se o karma não existisse, e na vida real as pessoas mais acabam conseguindo o que não merecem. Atualização 3. Eu não planejava ir, tinha decidido que depois de tudo que aconteceu, eu precisava de um tempo de uma pausa mental. Mas cerca de uma semana após a festa, o Mark me mandou outra mensagem. Pediu desculpas pelo que aconteceu e disse que queria conversar. Quase ignorei. Mas pensei que depois de tudo, não tinha mais nada que pudesse me machucar mais do que já estava. Nos encontramos para almoçar num restaurante, por ser mais prático para os dois. Ele parecia exausto, e não só pela ansiedade normal de estar esperando um bebê. Ele me disse que as coisas com a Ana estavam um desastre desde aquele dia, que tudo explodiu entre eles depois disso. Aparentemente, Mark disse que não queria que o filho deles crescesse vendo ela brigar o tempo todo com a irmã, e que gostaria que ela tivesse lidado com tudo de outra forma. Depois ele me perguntou se eu iria a um jantar que a mãe dele estava organizando para alguns membros da família e amigos próximos. Algo como uma continuação do chá de bebê, mas menor e mais íntima. Ele disse que achava que estava na hora das pessoas ouvirem a verdade sobre como a Ana realmente foi criada. Que eu não precisava ir se não quisesse, mas que se fosse ele me apoiaria. No começo, achei que fosse uma armadilha. Mas algo no jeito como Mark falou me pareceu sincero, como se ele realmente fosse me apoiar em tudo isso. Minha intenção não era ir para mostrar a verdade a Ana, ela já sabe. Mas eu precisava desabafar, dizer algumas verdades, porque estava sendo muito injusto o que estava acontecendo e eu não podia mais ficar calada. O jantar aconteceu na casa da mãe do Mark. Éramos umas 12 pessoas. Alguns amigos da Ana, os cunhados dela e alguns amigos mais velhos da família. Meus pais já estavam lá quando cheguei. Me lançaram olhares de canto de olho. No meio do jantar, Mark trouxe o assunto à tona. Disse algo sobre o quanto estava orgulhoso da Ana, mas que era importante reconhecer como ela tinha chegado até ali. Em seguida, me perguntou se eu me importaria de contar a todos como foram as coisas depois que nossos pais foram embora. Ele me deu o gancho perfeito para eu dizer tudo que estava engasgado. Contei que quando eu tinha 18 anos, nossos pais simplesmente empacotaram tudo e se mudaram para outro estado sem aviso, deixando a Ana comigo. Disse que não fui para a faculdade, trabalhei em 2 empregos e me certifiquei de que ela continuasse na escola. Fizemos terapia, ela se formou e teve um futuro. Contei que nossos pais ficaram ausentes por anos, e que durante 6 desses anos eu fui uma mãe para ela. Não teve visitas, nem ligações, nem cartões de aniversário, simplesmente sumiram. A mãe da Ana, porque eu não a considero minha mãe, embora a Ana ainda pareça considerá-la, me interrompeu com um comentário dizendo que isso não era bem assim. Mas eu mandei ela calar a boca, como fez durante anos, porque os adultos estavam falando, e ela nunca se comportou como um. Disse que abandonar os próprios filhos é um fato, não tem nuance nem desculpa que suavize isso. Foi uma escolha, e que agora ela esteja cheia de vergonha porque todos ali, até os sogros da Ana, estão vendo que tipo de lixo de pais eles são, não é problema meu. Os pais do Mark perguntaram a ele se tudo aquilo era verdade, e ele confirmou que sim.
Também falei que a Ana era uma ingrata, que nunca valorizou nada do que fiz, e que preferiu dar valor a 2 seres humanos horríveis que a abandonaram com apenas 12 anos, ao invés da irmã que deu tudo o que tinha, e mais por ela. Pais que, aliás, nunca tiveram nenhuma responsabilidade afetiva, paterna ou financeira com a filha mais nova. Isso deixou meus pais um pouco nervosos, e deviam mesmo, porque estou conversando com um advogado sobre o meu caso. Ana não disse muito, nem ao próprio marido. Não os defendeu, mas também não me defendeu. Ela apenas abaixou a cabeça e disse que não queria discutir sobre o passado. Disse que não queria que o bebê crescesse cercado por brigas, e que era isso que aconteceria se nossos pais continuassem por perto na vida dele. Depois disso, o jantar praticamente acabou. As pessoas começaram a inventar desculpas para ir embora mais cedo. A mãe do Mark me abraçou quando fui embora e disse que estava feliz por eu ter ido. Pode parecer estranho, mas foi o gesto mais materno que já recebi na vida, e de alguém que mal conheço. Ana mal me olhou na saída, mas não me arrependo de ter ido. Disse o que precisava dizer, o que queria que minha irmã ouvisse, e isso é tudo o que importa. Não sei para onde as coisas vão a partir daqui. Estou exausta. Passei mais da metade da minha vida tentando manter uma relação que claramente não tem a mesma importância para Ana como tem para mim. Mark não falou muito desde então. Sei que o que ele fez, e a forma como fez, deve ter causado problemas no casamento deles. Fico triste por ele, mas não pela minha irmã. Me entristece que isso esteja causando problemas no casamento dele, mas não me entristece que esse casamento seja com a minha irmã. Ela é uma mulher que convenientemente esquece anos da própria vida quando isso a beneficia. Não sei o que se passa na cabeça do Mark agora, mas ele deve estar pensando o mesmo. Caso contrário, ele não teria feito o que fez, não teria me dado espaço para que tudo acontecesse como aconteceu. Edith? Sim, estou conversando com um advogado. Posso entrar com um processo por pensão alimentícia retroativa. Não vai me devolver o tempo perdido, mas se eu conseguir recuperar parte do dinheiro já fará toda a diferença. Atualização 4. Ana entrou em contato comigo cerca de 2 semanas após o jantar. A princípio foi apenas uma mensagem de texto. Ela só escreveu: "Você quer se encontrar comigo?" Fiquei pensando naquilo por um tempo antes de responder, mas percebi que aceitar seria como voltar aos velhos hábitos, estar disponível sempre que ela precisasse de algo. Respondi que se ela estava com algum problema, poderia procurar os nossos pais. Ela disse que não era isso, que realmente precisava me dizer algo. Então aceitei encontrá-la por 15 minutos em um parque perto da minha casa. Também precisava que ela me devolvesse alguns suéteres que emprestei ao longo dos anos. Ela admitiu que não sabia como lidar com tudo. Que rever nossos pais mexeu com a cabeça dela, fez com que sentisse que talvez as coisas pudessem se consertar, mesmo que isso significasse mentir para si mesma sobre o que realmente aconteceu. Disse que não esperava que tudo chegasse tão longe, e que quando percebeu o quão enrolado estava, não sabia como voltar atrás sem parecer a vilã. Disse a ela que aquela desculpa ou pedido de desculpas pela metade não me tocava, que não fazia diferença diante de tudo que ela tinha feito. Ela não discutiu, nem tentou se defender. Apenas disse que sentia muito por ter me magoado, que se deixou levar tentando construir algo novo sem antes encarar o passado. Disse que tinha medo de ser vista como fraca ou carente. Que admitir o que nossos pais fizeram a fazia se sentir como aquela menina abandonada, deixada para trás e dependente. Eu disse que entendia, mas que isso não justificava virar as costas para a única pessoa que nunca foi embora. Ela me perguntou se podíamos recomeçar. Respondi: não, isso não vai acontecer. Você me mostrou que eu não devo confiar nas pessoas, e isso vai levar muito tempo para eu curar. Um dia eu voltarei a confiar em alguém, mas tenho certeza de que esse alguém não será você. Não vou voltar àquele papel onde carrego tudo nas costas enquanto os outros são vistos como vítimas ou heróis, dependendo do público. Depois pedi que me entregasse a sacola onde supostamente estavam minhas coisas, e fui embora. O bebê nasceu há poucos dias. Não estive no hospital, mas Mark me mandou uma mensagem no dia seguinte dizendo que eu podia passar lá, se quisesse. Ele continua sendo meu sobrinho, mas não sei se quero conhecê-lo. Não quero que isso se torne uma forma de me comover e acabar aceitando minha irmã de volta. Mark entende isso, ele me disse que só perguntou por perguntar, se eu tivesse vontade. Também tenho conversado com ele, e ele me contou que apesar de ainda estar com a Ana, está considerando o divórcio. Por enquanto está dormindo no quarto de hóspedes, o que explica por que a Ana me procurou. Talvez admitir que o que fez foi errado a ajude a consertar a relação com o Mark. Eu, por outro lado, já tomei minha decisão. Mesmo que as desculpas dela tenham sido genuínas. Mas não posso decidir por Mark. A ação judicial está praticamente pronta, e estamos prestes a entrar oficialmente com o processo contra os nossos pais. Não sei quanto tempo essas coisas costumam levar, mas meu plano é não fazer mais atualizações, a menos que algo muito importante aconteça, até que tudo esteja finalizado.
Atualização 5. Não posso prever o futuro, não sei quais serão os números da loteria, mas sempre tive certeza de que nossos pais iriam embora de novo, abandonando minha irmã mais uma vez. Seria quase criminoso não pensar assim, considerando o tipo de pais que eles sempre foram. Era a aposta mais segura do mundo. E se eu pudesse apostar nisso e ganhar milhões, acho que nem estaria escrevendo isso aqui. Mas nos últimos meses aconteceu mais do que isso. Entrei com a ação e ganhei. Meus pais foram condenados a pagar uma quantia próxima de $50 mil. É bom que a vida deles tenha melhorado financeiramente depois que saíram da nossa, porque foi isso que permitiu que tivessem que pagar, mesmo que para isso tenham precisado refinanciar a casa. E já comecei a usar parte desse dinheiro. Mas não em Las Vegas, apostando nas minhas recém-descobertas habilidades de prever o futuro, e sim para compensar os anos que perdi. Tenho pouco mais de 30 anos agora, e muita gente tentou me animar em outras postagens, dizendo que eu não estava velha demais para ir para a faculdade. Talvez eu realmente não esteja, mas naquela época com certeza eu era pobre demais para pagar uma, mesmo que fosse comunitária. No entanto, esse processo, que considerou as oportunidades que perdi por cuidar da minha irmã por culpa dos nossos pais, me deu uma segunda chance. Pretendo guardar o restante do dinheiro enquanto uso parte dele para pagar meus estudos. Espero que ao final eu não só tenha uma carreira e um futuro melhores, como também tenha conseguido economizar o suficiente para dar entrada em uma casa ou apartamento. Minha irmã agora está divorciada e divide a guarda do filho com Mark. Acho que Mark entrou com o pedido de divórcio uma semana depois da minha última publicação. Não sei exatamente o que posso contar sobre isso, foi um divórcio e pronto. Os motivos de Mark são os mesmos que já mencionei antes, o medo de que minha irmã possa fazer o mesmo com ele no futuro. Para alguém como ela, os anos felizes de casamento não importam, no dia em que achar que trair é algo aceitável ou justificável, ela simplesmente esquecerá de tudo. E se não for isso, pode ser qualquer outra coisa. De qualquer forma, essa decisão não foi tomada sob minha influência. Nunca conversamos profundamente sobre a ideia dele se divorciar, além de quando ele me disse que estava pensando nisso, e depois, quando já tinha tomado a decisão. Quanto aos meus pais, fugiram assim que entrei com o processo. Mas uma ação judicial não desaparece só porque você vai para outro estado. Isso só piora a imagem deles, como se estivessem fugindo das próprias responsabilidades. Mesmo assim, tiveram que voltar para algumas audiências. Nada disso devolve o tempo perdido. Eu poderia estar casada com um filho, levando uma vida muito melhor. Mas ao mesmo tempo venho trabalhando meus sentimentos com a ajuda de alguém, e começo a enxergar a luz no fim do túnel. Sinto-me otimista com tudo o que aconteceu, e com as possibilidades que tenho daqui para frente. Agora tenho meu futuro nas minhas próprias mãos. Sou a única que pode mudar as coisas, e pretendo fazer isso. Atualização 6. Tudo começou há 4 anos, quando escrevi minha primeira publicação. Muita coisa mudou na minha vida desde então. Estou até mais próxima da vida que teria tido se não fosse pela minha irmã. Me casei há 4 meses. Ainda não há planos para ter filhos, porque ainda estou cursando as últimas disciplinas para concluir meu diploma em uma faculdade comunitária. A boa notícia é que já consegui um emprego na minha área de estudo, e com isso um salário melhor. Minha vida finalmente está seguindo na direção que eu sempre desejei, mesmo que com alguns anos de atraso. Ainda não tenho nenhum tipo de relacionamento com minha irmã ou com meus pais, e é assim que quero que continue. Estamos tão distantes que nem sei nada sobre eles. Nem mesmo minha amiga, aquela que foi ao chá de bebê original, continua em contato com minha irmã. Tenho conversado com Mark nesse tempo, e ele está saindo com alguém agora. Mas no que diz respeito à minha irmã, não falamos absolutamente nada sobre ela. Para mim, ela é apenas uma lembrança ruim, uma espécie de pesadelo. Mas agora finalmente estou despertando e me sentindo muito melhor.